tema de hoje é falar sobre como gravar um vídeo falando de forma natural. Ai, esse é o grande ponto, é o que ao longo dos anos eu trabalhando com profissionais da comunicação, sempre buscando formas de tornar isso mais acessível. Até que chegou num determinado momento que todo mundo precisou gravar vídeo, que é o momento que nós estamos e cada vez mais vai acontecer. Então, esse desespero de ter que gravar alguma coisa e fazer lá uma gravação e depois olhar para aquilo e falar assim, não quero nem ver. Tem gente que grava e não tem nem saber de olhar como é que ficou. É uma pena, tem que olhar. Se nós formos pensar sobre o aspecto do conceito de naturalidade, é uma coisa muito simples. O que é ser natural? É não ser artificial. O que é ser artificial? É não ser natural. Uma coisinha muito simples, mas ao mesmo tempo traz uma grande reflexão no que se refere à comunicação. Então veja, qual é o primeiro desejo que uma pessoa tem quando vai gravar um vídeo? É que ele fique bom, que ele fique com o teu jeito, que ele fique com as tuas características. Mas nós estamos o tempo todo em contato com vídeos das outras pessoas. E por isso, sem querer, sem nem perceber, nós vamos estabelecendo alguns modelos na nossa mente. Ah, então gravar vídeo, eu vou gravar, então eu preciso falar desse jeito. Você nem se dá conta se precisa, se não precisa. O fato é que, sem querer, você coloca uma câmera na tua frente e sai falando de um outro jeito. E é muito interessante esse negócio de falar de outro jeito. Então, veja, quando nós falamos, então, nesse modelo que acaba sendo criado, Lorena, a grande jornalista, aí sabe bem do que eu estou falando, né? Você acaba criando uma sensação que você tem que performar, que você tem que fazer alguma coisa diferente do seu ser tão singelo, tão maravilhoso, mas não. Você vai para frente do vídeo e, de repente, brota uma vontade de fazer alguma coisa para dar um tchan nesse vídeo. E aí que acontece? Que acaba te distanciando do seu melhor eu. É uma conquista. Se você quer ser natural no vídeo, você precisa saber que você tem que estar a caminho da sua casa, não a caminho da casa do vizinho, porque senão você vai buscar uma referência que não vai ser fácil desconstruir. Então, por exemplo, você começa a falar e imposta a sua voz. Pronto, já fui para a casa do vizinho. Já não sou mais eu falando. Ah, mas eu tenho que impressionar, eu tenho que colocar aqui alguma coisa. Perco minha essência. Se eu vou falar de um jeito que não sou eu mesma, eu vou perder alguma coisa. E, portanto, essa alguma coisa é a naturalidade. Esse ingrediente que é tão necessário, que é tão desejado numa gravação de vídeo, mas, ao mesmo tempo, tão distante de muita gente. Por quê? É o medo de ser quem a gente é. Esse medo fica sempre perpetuando na nossa vida. Ai, mas aí aquela história que a gente já falou bastante sobre isso a semana passada, o medo do julgamento, o medo de passar ridículo. E outra, o terrível sentimento de frustração por se comparar com alguém. Então, a partir do momento que você busca naturalidade, mas, ao mesmo tempo, você começa a gravar um vídeo e começa a ter que ser uma outra pessoa que não você, aí não vai ter solução. Ou então você diz, quer saber? Eu quero gravar como essa baita influencer, ela é super bonita, ela é isso, ela é aquilo, quero falar igual ao jeito dela. Acho que isso encaixa em mim. Pronto, você acabou de abrir mão das coisas mais importantes que você tem na tua comunicação, que é a tua capacidade de se expressar de acordo com a tua verdade, de acordo com a tua convicção, e você se joga num modelo que não vai ser útil. E se esse modelo não te é útil e você diz, não, eu vou aqui, vou na minha, vou gravar do meu jeito,
você olha para esse vídeo depois e diz, ah, mas que coisa mais ridícula, ela que fala bem, ela que blá blá blá, ela, pronto, colocou comparação. Quando a gente se compara com alguém, há um grande risco de sofrimento. Por quê? Não é legal a gente se comparar. Sempre a gente vai ter diferenças que são positivas, algumas que pesam mais para um lado, outras para o outro, mas nós temos que ter um olhar muito generoso também em não querer parecer que a gente precise ser mais do que alguém. Isso é ridículo. Mas é aquela coisa que hoje todo mundo que, enfim, que acaba criando um ideal, uma régua muito alta disso, de ter que, acaba sofrendo muito por não corresponder às próprias expectativas. Isso é difícil, não corresponder a uma expectativa de ter que ser alguma coisa. Aí não tem como ser, de fato, natural. E quais são os elementos que roubam a naturalidade? O jeito de colocar a voz. Então, veja, indo por essa linha que eu estou aqui seguindo, se eu preciso parecer com alguém, eu vou imitar a voz. E aí eu vou falar do jeito que essa outra pessoa fala. Não funciona. Então, veja, o primeiro ponto de conexão é com a voz. Ainda essa semana eu vou falar sobre a relação da voz, como usar bem a voz, e nós vamos fazer aqui algumas coisinhas. Mas, detalhadamente, o que a gente precisa é ter um fiozinho condutor. Eu gosto de chamar de fio condutor, que é a forma como você passa a observar a condução mesmo, por isso que é um fiozinho condutor, na maneira de você falar aquilo que você sente, as coisas que você mais domina, como que você fala, as coisas que você não domina tanto, como que você expressa o teu pensamento. Você hesita, você é um pouquinho inseguro, insegura. Como é que é essa relação, o que conduz a tua forma de se comunicar? E essa autopercepção, ela vai te dando referenciais importantes para você se conhecer e também se trabalhar no dia a dia, buscando algumas soluções para que quando você vai gravar um vídeo, você traga aquilo de maneira natural. Bom, tem aí que se considerar que é bastante comum algumas pessoas se sentirem muito desconfortáveis com a própria imagem. Esse é um fator que também acaba roubando a naturalidade. Se você, por exemplo, precisa de um reforço positivo dos outros, como tá bonito, como tá bonita e tal, você acaba sofrendo se esse retorno não vem. Ou mesmo quando você olha no vídeo e reconhece que você não é tudo aquilo. Ai, hoje de manhã eu acordei bem cedo, hein? E quando eu vi minha cara, eu falei, meu Deus, tava com uma olheira, eu acho que eu não respirei bem durante a noite, sei lá o que foi, mas falei, um corretivinho aqui já resolve tudo, já dá uma força aqui, vamos embora, vamos embora. Acho que a gente tem que ir desapegando de algumas questões e focar no que precisa ser falado. Isso dá muito mais sentido para uma gravação de vídeo, para uma apresentação em público, seja lá o que for. Mas desapegar da vaidade, da imagem que tem que ser perfeita, é um primeiro passo para você começar a conquistar a sua naturalidade. Porque senão você se engessa. Você tem que estar lá, né? Tudo perfeitíssimo. E isso acaba te consumindo uma energia na hora de falar. Porque tem o lado do rosto que é melhor. Tudo bem, eu acho que deve ter mesmo. Mas aceite você do jeito que você é. Sempre a gente pode melhorar, não significa que, enfim, né, um corretivinho ajudou bastante, mas reconhecer isso, que a gente não precisa buscar a perfeição na imagem, aquela coisa que tem que corresponder às expectativas dos outros, ou a gente achar que precisa, porque, de fato, isso vai se distanciando muito
da espontaneidade, da forma como você pode agir, se movimentar, se preparar para aquilo que você vai fazer. Então, esse é um ponto que rouba com muita facilidade a naturalidade. A gente vê se a pessoa está ali se segurando na vaidade. Se você precisa gravar um vídeo, se presenteie com esse desapego. Já, tá bom assim? É o melhor que eu posso para hoje? É o que temos para hoje? E manda bala, vai, grava sem medo. E quando olhar o vídeo, também se veja como uma pessoa que é gente boa, que é legal, que está ali, que está presente. Isso é importante, né? Para de onda. Vou gravar mesmo assim, eu já fiz uma live super bacana com um aluno meu, que é o Silvio, que, enfim, que contou os 1000 perrengues que ele precisou passar para gravar um vídeo que era super importante na vida dele, e tem que se jogar e vai. A Tânia está falando aqui, tem que acalmar a mente, respirar, se preparar e se jogar. Esse é o grande ponto. Um outro fator que eu vejo que contribui muito para roubar a naturalidade é achar que não pode errar, que tem que decorar alguma coisa. E nós vamos também, eu tenho uma live sobre isso, não decore. Vou dar umas dicas para que você não decore. E libera a tua cabeça. Ontem eu estava dando um treinamento e foi tão interessante porque, quer dizer, ontem eu dei 2 treinamentos relacionados à parte de gravação de vídeo e fazendo feedback do pessoal lá, é muito fácil ver, cada um tinha que gravar um vídeo e tal, eu falei, aqui você estava com texto na tua frente, né? Ah, Cida, como é que você sabe? Porque quando nós estamos lendo, é lógico, tem pessoas que têm muita experiência com isso e fazem isso muito bem, de forma natural. A leitura se integra à fala. Mas se você já está com aquela síndrome de ter que ser tudo perfeitinho, tudo quadradinho, e você vai ler alguma coisa, esse texto fica muito artificial, ele fica com a métrica de leitura e não com a métrica da fala. Ele sai do plano fala e vai para a leitura. Da mesma forma, o decorado. O decorado você está lendo mentalmente aquilo que você planejou. E ao invés de você conversar para cima, para frente com alguém, você começa a conversar para cima. Você fica ali, ó, resgatando aquela palavra que se encaixa naquela, e não funciona, porque nós não falamos palavras, nós falamos ideias, e os significados, eles sempre estão envolvidos com imagens. Se eu estou falando aqui com vocês e fico pensando na palavra que eu tenho que falar, acabou. Até porque, com certeza, eu vou esquecer da tal da palavra que eu planejei, porque eu não tenho lá uma memória super boa. Deixa eu responder aqui algumas questões. Aqui, Josi, tenho dificuldade, já falo em público, mas fazer live não consigo se sair bem. Veja se você não está se cobrando muito, se você não está querendo fazer da live uma aula muito formal. Pode ser uma aula, mas é um bate-papo. E esse bate-papo, ele tem uma relação muito direta com as conversas que você tem com as pessoas mais próximas a você. Não precisa ser excessivamente informal, mas não precisa ser formal. E também, numa live, nunca tem a intenção de ensinar alguma coisa com a didática de sala de aula. Isso é bem importante. É compartilhar. Eu gosto aqui de vir, jogar minhas ideias, e vocês vão aí falando também, a gente vai construindo alguma coisa juntos. Isso deixa a conversa também mais solta, creio eu. A Lucinéia, sou professora de educação infantil e sofro muito a cada vídeo que faço. Pare de sofrer e faça isso com muita alegria, porque contar, por exemplo, uma história para a criança é uma das coisas que mais desenvolve a naturalidade, porque você resgata o teu ser também criança e entra naquela história e se coloca de forma muito verdadeira. E faça isso, Lucinéia. Conte histórias, grave vídeos, imaginando que você está conversando com uma criança e vai se soltando. E
é comum e é extremamente normal ter essa barreira com a câmera, porque a gente sabe que não é a mesma coisa que ter alguém de carne e osso na nossa frente, mas é sim muito importante saber que esse pontinho, que é a câmera, nos leva a outra pessoa. Veja, pode parecer uma coisa muito subjetiva, mas a naturalidade vem quando você já fez todo o seu levantamento, quem você é, com as suas coisas boas, coisas ruins, enfim, você vai se permitir ser quem você é e, ao mesmo tempo, quando você olhar para a câmera, você não vai ter aquela sensação que tem que sair correndo, porque você está conversando com alguém. Imagine que você está falando com alguém lá do outro lado, pessoas legais, e aí pronto, você já sai daquela coisa mecânica. E esse também é um cuidado que a gente tem que ter. Sair do mecânico significa desengessar a forma de olhar. Por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, mas eu não olho para a câmera, eu estou o tempo todo, porque eu faço isso no meu dia a dia, não vai ficar legal, também não vai ficar natural, porque quem vai receber essa informação vai sentir que isso não flui de uma forma natural. Então, é a mesma relação de uma conversa. Você tem alguém na tua frente, você se coloca disponível para falar, para ouvir, e dessa forma, numa câmera, você só não vai ter o turno. O turno é o momento que o outro faz o aham. Mas eu fico aqui torcendo para que vocês estejam fazendo um movimento de cabeça ou um aham em cada trechinho aí que eu vou falando, por quê? Vocês vão afirmando para mim que, ok, pode continuar, estou entendendo. O turno é um elemento fundamental no diálogo. E o que sustenta uma conversa é exatamente essa manifestação natural que o nosso interlocutor tem quando ele movimenta a cabeça falando, aham. E esse aham faz com que quem está falando continue falando com a segurança de irmos para uma mesma direção, estarmos todos indo para uma mesma direção, quem fala, quem ouve, mas no vídeo você não tem esse turno. E aí você tem a sensação de, opa, acho que ninguém está me ouvindo. Tem alguém aí? Tem alguém? Claro que tem. Isso vai ficando cada vez mais fácil. Outro dia eu estava com uma amiga que foi a primeira vez que ela participou de uma reunião online e ela tinha que fazer algumas perguntas e todo mundo com o microfone desligado para que ela falasse à vontade e tal. E como ela não tinha essa experiência, foi um pesadelo para ela. Ela falava: Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Claro, todos aqui te ouvindo, mas não podemos nos manifestar para não dar problema aí na parte de áudio. E é uma coisa estranha no começo, mas tem outro jeito? Não tem outro jeito. A gente vai ter que lidar com isso. Obrigada, Josi. E vamos ver o que mais. Tinha mais algumas perguntinhas aqui. Comecei a fazer um programa de rádio, olha, e live ao vivo. Pronto, vai se desenvolver muito. Vai com um pouco de insegurança mesmo, não tem problema. O que eu mais gosto de fazer em lives é deixar rolar a conversa e principalmente deixar o convidado falar. Isso é muito importante, porque no momento que você recebe um convidado, tem que trabalhar muito esse equilíbrio de fala. Nem só o convidado pode falar o tempo todo e nem só quem está recebendo esse convidado. Fica muito feio. Mas é preciso ter uma relação de um joguinho de frescobol, em que você fala, o outro fala, então a bolinha fica passando de um lado para o outro, de uma maneira que se pareça muito próximo de uma conversa presencial. E lembrando que, por mais que pareça, não é uma conversa presencial. Por isso, nós temos que lidar muito bem com um fator de fala que interfere muito, que é o ritmo. A fala ela tem que ter um pouco de ritmo. Não é falar rápido, não, mas é falar com o espaço muito bem ocupado pelas palavras, sem ficar
dando esse espaço, esse gap entre um pensamento e outro, porque senão quem está ouvindo dispersa. É bem importante considerar que, às vezes, aquilo que a gente faz que não é muito legal é uma naturalidade não bem-vinda no vídeo. Então, se, por exemplo, eu falo naturalmente um monte de vício de linguagem, fico fazendo essa é uma naturalidade que, sinceramente, não serve para nada no vídeo. Para nada. Quer dizer, serve para incomodar quem está ouvindo. Mas hoje eu estou desaforada, hein? Mas é mesmo. Me incomoda, porque ai, eu sou muito natural, eu tenho o meu jeito de ser. Melhora também o jeito para que você fique mais natural e mais adequado à situação. Ai, ai, porque não tem outro jeito. A gente tem que reconhecer que aquilo que não é bom dá para melhorar. E aquilo que nós não exploramos ainda como um potencial na comunicação, nós precisamos exercitar. A Adriana, já citei muito você nas minhas lives aqui em Fortaleza. Ah, Adriana, sério, muito obrigada, fico muito feliz. Se você falou bem de mim, né, Adriana? Você vai, tem uma fono lá. Ai, ai. Olha, eu confesso que eu estou numa fase de vida que eu venho me desprendendo de muitas coisas, venho me desapegando de muitas coisas. Eu acho que eu sempre fui muito crítica em relação a mim mesma e também sempre fui muito. Eu treino pessoas, eu sempre exigi ao máximo a, a melhora das pessoas e tal. Então, o meu olhar clínico, ele é muito focado em achar aquilo que pode ser melhorado. Foi em cima disso que eu construí o meu método, ou seja, o que precisa ser consertado na comunicação. Por isso que eu fico aqui fazendo um monte de live, porque quando você passa a olhar alguns detalhes que são tão fáceis de serem resolvidos, é muito mais fácil ser natural. Muito mais fácil. Por quê? Porque você se desenvolveu. Nós precisamos sempre ir em frente, melhorando o nosso jeito, desapegando daquilo que é bobagem, desapegando daquilo que não serve mais, e assim vai. O jeito de melhorar vícios é gravando e revendo nossos vídeos? Sim, é uma das formas. Eu vejo que quando você começa a identificar que tem um vício, você precisa agir com rigor. E esse rigor é se gravar e identificar que vícios são esses. Segundo ponto é, durante a fala, observar se esses vícios podem ser evitados. É bem bacana isso, porque quando você já tem consciência que você tem um determinado ou alguma coisa dessas, na hora que você vai falar, já tem que acender uma luz vermelha, tocar uma sirene no teu cérebro, impedindo que aquela palavra venha para fora. Morde. Depois, isso acontece de novo, mais uma vez. Quando chega lá pela terceira, quarta, quinta vez, você já sente que você percebe que aquele viciozinho está querendo se manifestar, mas você já contorna, já dá uma disfarçadinha, e aos pouquinhos ele vai fazendo uso de um lugar que é fora da tua fala. Isso é muito bom. E obrigada, muito obrigada. Que as lives são produtivas. Eu fico feliz, porque eu quero mesmo que vocês coloquem em prática tudo o que vocês estão vendo aqui. Veja, a comunicação, ela é um ponto que não tem negociação. Hoje, quem não estiver muito atento às melhorias, acaba, de alguma forma, ficando para trás. Vou contar aqui que hoje, conversando também com uma cliente minha, ela falou, olha, eu tenho muita dificuldade de fazer reunião online, porque eu sinto muita vergonha de falar na frente da câmera. Então, veja lá, eu entendo isso, entendo perfeitamente. Tem vergonha de falar, mas vai ter que falar. Ponto. Vou falar mesmo assim. Significa, mesmo com vergonha, a gente tem que entender que vai melhorando essas coisas aí, da vergonha, do medo e tal, mas precisa, de fato, se colocar nesse campo
de maior exposição. Então, quando eu ouço isso, ai, Cida, olha, eu aceitei um convite para fazer uma live, inclusive, eu vou fazer umas lives aí com os meus alunos da última turma, porque nós fizemos desafios de vídeo durante o curso, e agora muitos querem exercitar a live, e eu vou iniciá-los nas lives, é muito bacana isso, ou seja, trazer para bater um papinho, ver como é gostoso isso, é um outro ponto de desenvolvimento. E a partir do momento que você começa a estabelecer algumas metas na sua comunicação, você vai dando sentido para as melhorias que você está ajustando na sua vida. E é muito gostoso quando alguém fala assim, olha, como você está falando bem, ou como, enfim, como você está organizando bem a fala, enfim, você vai aí recebendo um monte de elogio, porque quem treina se destaca. Comunicação é puro treinamento. Existe um caminho matemático para melhorar cada um dos elementos da comunicação. Tenho procurado trazer aqui, de uma forma bastante ampla, cada ponto que precisa ser melhorado. Não adianta só focar na questão, eu tenho vergonha. Só ter vergonha não resolve. Você pode dizer, não, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Não resolve a tua vida. Mas também perder a vergonha e se jogar sem se preparar também não resolve, porque aí acaba, inclusive, trazendo um pouco de frustração para a tua vida, para o teu momento. Se você não sabe se preparar, o que você vai fazer? Por isso que na semana que vem, na nossa Masterclass, todo mundo que está aqui, olhem, vão lá, se inscrevam na bio, porque nós vamos fazer uma Masterclass show de bola. Vai ser cheia de materiais, eu estou aqui preparando os materiais para que vocês saiam da Masterclass também com material para treinamento. E assim, vai ser muito gostoso eu poder me dedicar um pouquinho mais durante os 4 dias que nós vamos trabalhar firmemente na nossa Masterclass, com esses conceitos todos que nós estamos trabalhando. Mas o que eu quero é o seu compromisso de não adiar mais nada relacionado à melhora da comunicação. Se no teu momento de vida o teu próximo passo é aceitar convites para falar, me prometo que você vai fazer isso. Se o teu próximo passo é fazer uma apresentação online, ou mesmo, depois que acabar tudo isso, uma apresentação em público, me prometa que você vai atrás disso. Se é gravar um vídeo e falar com naturalidade, vai treinar isso daí. Então, cada um no seu passo, no seu momento de vida, vai entendendo o quanto que é importante dar um passo a mais. Comunicação nos permite isso, passos largos, e cada um deles nos leva para uma percepção de mundo diferente. E essa é uma ideia de progredir sempre, de autodesenvolvimento. Isso aí, Tânia, na segunda-feira nós falamos sobre meditação, e falando em desenvolvimento, tudo começa pelo nosso conhecimento, ou seja, nós precisamos ter um autoconhecimento muito grande para poder entender qual é esse próximo passo que nós desejamos dar. E quando nós temos essa responsabilidade de olharmos com atenção para aquilo que não está legal, fica muito mais fácil. Bem, o nosso papo hoje foi sobre a importância da naturalidade, de conquistar a naturalidade. Ah, mas naturalidade já não nasce com ela? De um jeito, sim, mas naturalidade no vídeo é exatamente o caminho de volta para você, ou seja, não querer performar, não querer fazer alguma coisa que você não é, não querer impressionar. Um dos sinônimos de ser artificial é ser fingido. Quando tenta ser alguma coisa no vídeo que não é você mesmo, tá fingindo que é alguém que não sei quem. Então pense nisso, tá? Toda vez que você gravar um vídeo, diga, eu quero me ver nesse vídeo e quero saber exatamente quem está desse lado aí. E você tem que se reconhecer. Se você fica lá querendo se impressionar, você está longe da naturalidade. Por isso que naturalidade no vídeo tem que ser conquistada. Porque nós temos que
permitir que ela aconteça na nossa vida, seja no dia a dia, seja no vídeo também. Bom, pessoal, aqui tem mais uma perguntinha. Essas dificuldades têm a ver com bloqueio emocional? Sempre, Célia, sempre. O nosso emocional está sempre querendo sabotar a gente, querendo levar a gente para um lugar que é muitas vezes lugar de nada. Aquela história, ai, você não pode fazer isso, você não sei o quê. Não, falar no vídeo é só para os outros, porque os outros falam bem. Nada, chega para lá nesse bloqueio emocional e mesmo com bloqueio você vai lá e se jogue. Grave vídeo todo dia, comece a se ver, comece a se achar linda, comece a se achar gente boa ali no vídeo e você vai ver que as coisinhas que você tem que consertar também vão aparecer e você vai dar conta disso, tá bom? Preciso aqui anunciar que amanhã às 7 horas da manhã estou eu aqui de novo, já vou deixar até a minha cadeirinha armada aqui, tudo certinho, porque o nosso papo vai ser bom amanhã também. Nós vamos falar sobre essa relação da voz, sobre o decorar e o quanto que nós precisamos criar um mapa mental, uma estrutura para não recorrer a essa desgraça de querer decorar alguma coisa. Tá, tem aqui mais uma, eu vou só responder mais duas coisinhas. Importante lembrar que o conhecimento de causa que nos dá segurança, claro, isso daqui é condição básica, notam sempre. Se você não domina o assunto, bom, aí quer que diga, não grave o vídeo mesmo, porque não vai ficar natural nunca, se você não dominar o assunto, não é mesmo, Norton? Porque se você que precisa falar alguma coisa não domina, como é que alguém vai acreditar no que você está falando? Pare, não tem. E tem gente que é tão boa em se tornar artificial, fingida na frente do vídeo, que fica mentindo pra gente, falando coisa que a gente acredita. Muita atenção, porque a verdade sempre aparece nas entrelinhas, numa expressão facial, num gesto, alguma coisa. E dominar o assunto é fundamental, sim, com certeza. Tânia, fiz um vídeo para mim mesma falando sobre o aplicativo Fale Melhor. Manda para mim esse vídeo, quero ver. Manda esse vídeo ali no meu direct do Instagram. Puxa, que beleza. É muito bom. Se vocês não baixaram ainda o aplicativo Falar Melhor, que eu preparei com muito carinho para quem quer melhorar a dicção, por favor, faça isso hoje mesmo. Muito bem. Acho que agora acabei aqui. Peraí, tem mais umas. O que você pensa de expressões que usamos? Eu digo, bora lá, aprender. Não vejo problema. Tem coisas que são tão gostosas, que são tão de conexão, que elas são úteis. Se não for uma coisa muito esquisita, muito estranha, eu acho que bora lá é uma chamada boa. Eu gosto, não vejo problema. A Masterclass é indicada para iniciantes? Sim, é indicada para todo mundo, porque o que nós vamos falar sobre comunicação independe do nível de aprendizado ou até mesmo o estágio de carreira que você está, você pode aproveitar todas as orientações. Tudo muito bem preparado para quem quer melhorar a comunicação. E sempre é possível. Borba, chegou atrasado, mas olha, quer que eu diga? Vai ficar até amanhã de manhã essa live fica ali para vocês assistirem, tá bom? Lorena, a insônia da pandemia não vai ajudar a acordar às 7 horas da manhã, mas no período da noite está isso mesmo. Não, olha, fiquem tranquilos. Eu, quando comecei essas lives das 7 da manhã, sinceramente, eu achei que eu ia falar sozinha, mas para mim estava tudo bem também, porque eu iria deixar depois para o pessoal assistir, né? Para vocês assistirem. Mas eu gosto muito de acordar cedo, resolvi experimentar esse horário, em outro momento eu já tinha feito, e tem um público bem bacana também. Tem gente que estava aqui de manhã, está aqui à noite, muito legal. Aí, Maria Luzete, ó, que bacana, isso aí. Então, Cleison me pergunta como trabalhar os traumas. Olha, eu não sou psicóloga, eu sou fonoaudióloga e não seria a pessoa ideal para abordar a relação de tratamento de trauma, mas de um jeito bem fonoaudiológico e bem assim, nas situações muitas vezes que eu vivo,
no meu dia a dia, de ter que preparar alguém que precisa estar num palco, fazendo uma grande apresentação, o trauma vai na marra mesmo, ou seja, no que se refere a esse aspecto da comunicação. Não estou falando de nenhum outro tipo de trauma, mas é importante você se preparar, e o preparo, por exemplo, se tem um trauma porque em algum momento você passou uma vergonha muito grande. A gente vai ter que lidar com isso, se preparando e você lidando muito bem com o momento. Aí tem todas as estratégias, as técnicas de respiração, enfim, que vão te dar o autocontrole para viver uma situação difícil. Mas o importante é a gente ter esse aprendizado também interno e não ficar alimentando ou não posso, não consigo. Troca tudo isso. Vou aprender, vou conseguir, pode ser difícil, mas eu vou tentar, e por aí vai. Meus queridos, boa noite. Beijos para vocês e nos vemos amanhã às 7 da manhã para quem encarar esse desafio. Vejam lá na nossa programação quais são os assuntos que nós temos ainda essa semana, tá bom? Beijos para vocês. Até, boa noite. Durmam bem. Tchau, tchau.